Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula. Quem tá chegando, né, pela primeira vez na nossa aula, eu me chamo Gabriel, tá? E toda quinta-feira a gente fala, um pouquinho, né, de algum assunto relacionado ao manejo da vegetação, né, de maneira bem geral. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o equipamento motosserra, tá? Sobretudo motosserra a combustão, como a gente escolhe, né? Qual que é o caminho que nós temos que fazer, o que nós temos que entender, que tipo de informação a gente tem que ter para escolher o melhor equipamento para a gente estar, digamos, adquirindo, né, e para a atividade que a gente for executar, a gente tem em mãos, né, realmente o equipamento que satisfaça as nossas, as nossas necessidades, tá? Quem assistiu, tem lá no nosso canal do YouTube, quem não assistiu, então, fique à vontade, tem lá uma aula que a gente já deu, que já ministrou, onde a gente fez um comparativo entre os três tipos de motor, né? Os três tipos de motorização das motosserras, que é motosserra elétrica, motosserra a combustão ou motosserra ainda a bateria. Tá? A gente vai focar hoje basicamente na motosserra a combustão, né? Que existe uma gama, digamos, muito maior de produtos, né? Desde, por exemplo, motosserras aí para uso ocasional, desde até motosserras, por exemplo, aí de 90 cilindradas para uso intensivo, né? E corte de vegetação aí de grandes dimensões, tá? Então, vamos dar início. Uh, Só mais uma informaçãozinha, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, tá? Vocês podem ir colocando ali no chat, que daí no final, tá? A gente faz um apanhado geral aí dos questionamentos, né? Enfim, das dúvidas que porventura vocês possam vir a ter. Só para a gente reforçar e relembrar, né? Que hoje a gente tem à disposição três tipos de motores, né? De alimentação da motosserra, que é a motosserra elétrica, né? A motosserra a bateria e a motosserra a combustão. Né? Hoje a combustão ela domina, né, o mercado, né? Tem maior gama, por exemplo, de modelos, né, para qualquer tipo de atividade, seja poda em solo, seja poda em altura, seja supressão, corte, abate, desrama, desbaste de árvores. Tá? O que diferencia, de maneira bem sucinta e bem resumida, cada uma dessas três aí? Tá? A motosserra elétrica, né, a motosserra, por exemplo, hoje, que é uma cilindrada, digamos assim, não muito alta, é mais para serviços ocasionais, né, digamos, para te fazer algum serviço na tua própria residência, no teu próprio sítio, né, ou em construção civil. E a dificuldade de manuseio desse equipamento é que tu tem que estar permanentemente, tem que estar constantemente ligado à energia elétrica, né? Tu tem que estar conectado, né? Então, isso em muitas situações, isso pode inviabilizar o uso dessa máquina, porque, digamos, a tua locomoção, o teu movimento fica muito restrito, né? Em função da tua conexão com a energia, tá? Mas é um equipamento, por exemplo, que emite, né, baixo ruído, né? É um equipamento compacto, né? Zero emissão, né, de poluentes, não consome gasolina, não consome óleo dois tempos, né? Então, dessa forma, né, é um equipamento, digamos que para o ambiente de trabalho, né, silencioso, né? Então é muito bacana a gente poder fazer uso desse equipamento. Só que a única restrição, digamos, um pouquinho mais forte é que tu tem que estar permanentemente, né, conectado à energia. Se tu quer se afastar um pouco, tu tem que ter uma extensão aí de alguns metros, né, e até se torna até um risco, né, de algum acidente, por exemplo, ter uma extensão que pode estar desencapada,
né? Pode dar algum tipo de curto, por exemplo, tu pode se enrolar no cabo, né? Então, né, já fica meio perigoso, mas te atende perfeitamente, digamos, para serviços pequenos, né? Digamos, no teu sítio, aí no teu local que eventualmente tu possa estar executando alguma atividade onde tu tem acesso à energia de maneira, né, próxima. Um outro equipamento que tá chegando muito forte, né, e eu tenho certeza que em pouco tempo, né, já está dominando, mas vai dominar ainda mais o mercado, os equipamentos a bateria, né, sem sombra de dúvida, né, o equipamento a bateria é o divisor de águas, né. Hoje, infelizmente, a gente só tem, digamos, esse tipo de equipamento, né, para potências, digamos, um pouquinho mais reduzidas, tanto até também pelo comprimento do sabre, em torno aí de 35 centímetros. Então, hoje ainda não dá para a gente fazer, por exemplo, um serviço, digamos, tu cortar grandes árvores com esse tipo de equipamento, né? Mas equipamento amplamente utilizado, por exemplo, para o pessoal que faz poda em altura, né? Pessoal que trabalha com arborismo, né? Equipamento leve, compacto, né? Emissão de ruído muito baixo, zero poluentes, tá? O inconveniente dele, né, é que a energia na bateria vai chegar um momento que vai acabar, né? Então, se tu vai se afastar muito, digamos, digamos, da tua casa, e tu vai fazer um serviço, digamos, para fora, aí para um cliente, né, que vai te demandar, por exemplo, uma quantidade de horas um pouquinho maior, é importante sempre tu ter o quê? Levar junto uma bateria reserva, né? Ou lá mesmo, por exemplo, com um carregador tu consiga fazer, digamos, recarregar mesmo lá no trecho, lá em campo, tá? Mas sem sombra de dúvida, né, é um equipamento que veio, né, tá chegando devagarinho, fora do Brasil já é realidade, inclusive com equipamentos mais potentes, né, mas hoje ainda para nós se restringe aí, independente da marca, né, do fabricante, se restringe hoje ainda equipamentos em torno de 30 cilindradas, um pouquinho mais, tá? Mas basicamente essas características aí. E o equipamento a combustão, né? Esse sim é o que predomina ainda, né? Em função, né, do grande, né, número de modelos, né? Só que tem aquele inconveniente, né? Principalmente se tu vai fazer, por exemplo, alguma atividade em um local onde é sensível, por exemplo, à questão do ruído, tá? Então, o que acontece? Grande número do ruído em decibéis, né? Na alta aceleração, na máxima aceleração, na alta rotação, chega aí, dependendo da potência da máquina, aí, de 115, 120, se não mais decibéis, né? Então, causa um incômodo muito grande, né? Não só para o operador, mas, digamos, para as pessoas que estão em volta, digamos, na área de trabalho, né? Além disso, emissão de poluentes, né? Porque ele consome o quê? Combustível, né? Consome combustível, consome óleo dois tempos, tá? Manutenção, né, do motor a combustão é muito maior, não tem nem comparação, por exemplo, com a manutenção comparada com o equipamento a bateria e o equipamento, por exemplo, elétrico, né? Basicamente, qual que é a manutenção dos dois equipamentos? É tu repor o óleo, de vez em quando limpar o tanque do óleo de corrente e, se tiver que trocar alguma peça, o quê? Vai ser o sabre e a corrente, né? Já a combustão, além do sabre corrente, né, que tem que fazer, carboniza o pistão, né, carboniza o cilindro, tem que fazer o quê? Regulagem do carburador, né, limpeza do filtro do ar, tá? Então tudo isso encarece, digamos, à medida que tu vai utilizando o equipamento, essa manutenção ela se torna periódica, né, e até um custo fixo, né, que tu vai ter, independente se tu trata ou não com carinho a tua motosserra, tá? Mas essa aí, digamos, é uma diferença, digamos, boa, né, para a gente estar discutindo e reforçando, é a manutenção, né? Equipamentos a bateria, equipamentos elétricos, manutenção mínima, apenas o que? Conjunto de corte, principalmente a bateria, principalmente a bateria. Já a combustão, né, além do conjunto de corte, né,
é carburador, é cilindro, é pistão, né? É a cordinha lá do arranque, tá? É o cabo do acelerador, tá? É o filtro do ar, tá? Então, é lá, por exemplo, tu fazer a troca do teu silenciador, tá? Então, digamos, o custo é muito maior, tá? Mas ainda em função do tipo de motorização, né, das potências que esses equipamentos hoje possuem, né, hoje ainda é o mais utilizado, né, para qualquer tipo de atividade, seja em solo ou seja, por exemplo, na copa das árvores, tá? Importante, né? A questão a gente sempre reforça a questão da segurança, né? O que tem que ter? Tem que estar usando os EPIs, sapato, calça anticorte, camisa anticorte, par de luva, né? Capacete, protetor facial, protetor auricular, né? Óculos, perneira, então toda aquela vestimenta, né? Que digamos que te dá uma condição de tu executar um trabalho ainda mais seguro, né? E muito mais, digamos, mais tranquilo, comparado, por exemplo, tu tá podando, tá cortando, por exemplo, uma árvore de bermuda e chinelo de dedo. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Além disso, né, independente do tipo de motorização, tá? Se é elétrico, se é a bateria ou se é a combustão, obrigatoriamente, né, esses equipamentos aí tem que estar o quê? Tem que ter os dispositivos de segurança, freio manual, freio automático, pino pé à corrente, protetor da mão direita, protetor da mão esquerda e o bloqueio do acelerador, tá? E além disso, o curso, né, de capacitação, de acordo com a NR12 e NR31, né, e ainda a licença do IBAMA, a LPU, né, licença de porte e uso. É o documento que nos autoriza a transportar e fazer o uso do equipamento em qualquer, em qualquer atividade que vocês estiverem fazendo uso da máquina, tá? Bom, o que é importante, né, tu saber, o que é importante a gente saber antes de comprar a nossa motosserra, tá? Aqui focar basicamente em motosserra a combustão, né? Então a gente sempre se faz algumas perguntas, né? E é extremamente importante quando a gente se direcionar, por exemplo, ao ponto de venda autorizado, né, uma concessionária, Steel, Husqvarna e assim por diante, tá? É sempre importante a gente ser atendido, né, por um vendedor, por um consultor, que ele saiba, né, da maneira que tu se expressar para ele conseguir captar, ele conseguir entender qual é o tipo de produto que tu está precisando, né? Principalmente para os usuários ocasionais, né? Ou seja, aqueles que vão adquirir o equipamento pela primeira vez, que não tem prática com o produto, né? Viu o vizinho lá podando uma árvore, achou interessante, ele também quer podar, então ele vai comprar a motosserra dele, tá? Então é importante a gente saber uh, qual é a atividade que eu vou utilizar a essa máquina, e eu sabendo qual que é a atividade, qual o destino que eu vou dar, a gente tem condições de quê? De ser mais assertivo e comprar mais aquele equipamento realmente mais indicado, né, para a minha atividade. Então, o que a gente leva em consideração nesse momento aqui, né? Por exemplo, a tua experiência, né? Tu é um usuário, por exemplo, que vai ligar a motosserra pela primeira vez, tu já é um usuário, digamos, que conhece já o equipamento, né? Ou tu já é aquele usuário profissional que usa a máquina todo dia, né? Tu já desenvolve atividades de maneira diária. Além disso, né, qual que vai ser a periodicidade do uso da máquina? Tu vai usar ela, por exemplo, uma vez por ano, uma vez a cada meio ano, uma vez por mês, uma vez por semana. Então, tudo isso também vai influenciar, digamos, na decisão da compra do teu produto, tá? Na compra da tua motosserra, ou seja, aquela realmente que vai te atender as tuas necessidades e as tuas expectativas, tá? Então, basicamente, é tu entender qual que é o teu nível, digamos, de profissionalismo para estar usando a máquina, qual o nível que tu se enquadra, tá? Pela tua experiência ou não do equipamento, tá? E a periodicidade que tu vai fazer o uso do teu equipamento, tá? Então, são essas duas informações, né? Apesar, digamos, da maneira que a gente está colocando aqui, parecem básicas, né? Mas elas são extremamente importantes, tá? Porque quando o vendedor te atender lá na concessionária, quando o vendedor, o consultor lá de vendas te atender lá na loja, né, ele consiga, digamos, tirar de ti, né, qual é o produto que tu está procurando,
tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, tá? Nesse tipo de usuário, né, é uma pergunta que a gente também faz, né? Qual tipo de usuário eu me enquadro? Né? Será que eu sou um usuário ocasional, doméstico? Será que eu sou um usuário, por exemplo, rural? Será que eu sou um usuário florestal ou ainda um usuário, por exemplo, de grande porte? Né? Então a gente tem que entender o que viria a ser um usuário, né, ocasional ou doméstico, né? Como a própria definição já diz, né, ocasional ou doméstico, né, é aquela pessoa, né, é aquele sitiante, né, é o chacreiro, né, ou é o médico, né, ou é o engenheiro, enfim, que mora na cidade, mas tem um sítio em casa e de vez em quando ele gosta lá de fazer umas podas lá nas frutíferas que ele tem, né? Ou ele tem um capãozinho lá de eucalipto, né? Quando chega lá no inverno, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ele corta lá, faz uns metrinhos de lenha, por exemplo, para botar na lareira, né? Ou botar lá no fogão a lenha para ele esquentar a água do mate. Então, esse é o perfil, né, que a gente define como sendo ocasional ou doméstico. É aquela pessoa, é aquele trabalhador, é aquele profissional, né, que usa a máquina, né, de maneira esporádica, né, de vez em quando, e usa na própria propriedade. Né? Então, ele faz serviços, digamos, pontuais com a máquina. Né? Então, se ele faz serviços pontuais, por exemplo, e o tipo de intervenção que ele vai fazer na vegetação, seja poda, ou seja, por exemplo, uma supressão lá de uma árvore de pequeno porte, ele não precisa ter um equipamento, por exemplo, de 90 cilindradas. Né? Por que ele vai investir X dinheiro se ele pode, por exemplo, comprar uma máquina que, em média, ele consegue gastar aí em torno de R$ 800, por exemplo, né? Em torno de 30 cilindradas. Então, esse entendimento, né, nós temos que ter, né? Qual que vai ser o uso que eu vou dar para a máquina e o uso da máquina, além disso, né, de que maneira eu vou utilizar e quando eu vou fazer o uso dessa máquina. O que viria a ser o usuário rural? Né? Como o próprio nome diz, rural, né, é aquele trabalhador, é aquele agricultor, é aquele produtor que também, de certa forma, utiliza a máquina na propriedade, mas ele já faz, digamos, alguns serviços, digamos assim, de maneira mais intensiva. Né? Já corta algumas árvores, por exemplo, né, de um diâmetro um pouquinho maior, árvores mais robustas. Né? E vamos supor que ele usa a motosserra uma vez por semana. Tá? Então, essa aí também seria a diferenciação. Já o usuário florestal, tá? O usuário florestal é aquele trabalhador, é aquele profissional que já, digamos assim, usa a motosserra de maneira diária, né? Por exemplo, né, um profissional aí que trabalha com arborização urbana, né, o arborista, né, que trabalha, por exemplo, com manutenção de áreas verdes, tá? É prestador de serviço, tá? Então, ele já se enquadra, por exemplo, nesse tipo de usuário, né? Aqui não quer dizer que o usuário florestal tem que usar uma motosserra, digamos, de poder, digamos, de maior potência, tá? Aqui é só mais para a gente contextualizar, né, digamos, a intensidade do uso da máquina e qual que é o equipamento, digamos, mais adequado para a tua intervenção, tá? Então, já é aquele usuário que já utiliza a máquina, por exemplo, de maneira diária, de maneira mais intensa. E também nós temos aí o usuário de grande porte, tá? Então aqui, por exemplo, se enquadra aquele profissional, aquele trabalhador, aquela empresa, né, por exemplo, que já corta daí sim árvores de grandes diâmetro, né? Tanto árvores, por exemplo, de reflorestamento ou de vegetação nativa, né? Por exemplo, tem uma empresa aí de jardinagem, de manutenção de áreas verdes, enfim, de arborização urbana, e tu foi contratado por uma construtora para fazer lá, por exemplo, desmatamento lá em X hectares, né? Que vai ser construído lá um condomínio, né? Então, lá pode ter arvorezinha, por exemplo, de porte arbustivo, mas pode ter árvore, por exemplo, aí de grande porte, por exemplo, falando em regiões, por exemplo, da Mata Atlântica, por exemplo, né, árvores aí de grande porte, onde tu vai obrigatoriamente ter a exigência, né, de um equipamento de grande porte, né, daí tanto, por exemplo, em termos de potência,
em termos de cilindrada e até, por exemplo, em termos de comprimento de SAB, né? Aí 20, 22, 24 polegadas e assim por diante. Tá? Então, isso é importante a gente ter esse entendimento, né, de acordo com o perfil né, o perfil do uso que tu vai dar para a máquina, ou seja, qual que tipo de usuário que tu vai o que a partir daí tu buscar o equipamento mais adequado para o desenvolvimento da tua atividade. E aqui é um ponto bem importante, talvez já tenha acontecido com algum de vocês que tenha ido comprar uma motosserra, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade, por exemplo, do vendedor lá, né, do consultor da loja de nos atender, né? E eu particularmente aqui na minha cidade eu fui em uma loja, né, fazer a cotação de uma motosserra, né? E não me apresentei, não disse que eu era instrutor, que eu ministrava curso, não falei nada, só disse, eu estou atrás de uma motosserra para uso ocasional, esporádico, né? Daí ele foi, me apresentou a tal máquina e daí eu questionei para ele algumas características, né? Obviamente que eu sabia, mas eu queria ver como, né, como é que seria, digamos, a nossa conversa. Questionei também a questão, por exemplo, de como é que fazia a licença do IBAMA, né? Daí ele me falou aqui, ó, só comprou, levou, né? Então, isso é uma dificuldade, né, que a gente ainda encontra, né? Imagina agora tu ir comprar uma motosserra, né? Tu não tem conhecimento da licença de porte e uso, o que tu quer? Tu quer ser bem atendido. E qual que é o dever do vendedor? Isso a gente sabe, né? Ele deveria te orientar, né, de como a entrega técnica, né? Como é que liga e desliga a motosserra, o que é o tanque de combustível, o que é o tanque do óleo, apresentar o dispositivo de segurança, né? Falar o quê? Da licença de porte e uso, a questão do curso. Então, isso às vezes falta, né? Às vezes falta. Então, é importante a gente ter sempre essas informações aí, para estar sempre adquirindo o equipamento mais correto, mais adequado, né, para nossa atividade. E por isso que eu sempre falo, né, o vendedor ele tem que te tratar, né, como se estivesse num berço, né, ele tem que te tratar muito bem, né, porque tu está adquirindo o produto da marca X, né, tu está ajudando a divulgar a marca X, seja Steel, seja Husqvarna, ou qualquer outra, tá? E tu chegar numa loja e tu não ser bem atendido, né? Ou ainda, tu até pode ser bem atendido, mas não receber todas as informações, aquelas que são necessárias para ti no dia seguinte, quando for operar a máquina, tu tá consciente, né? Tu tá ciente realmente de qual que é o perigo de tu estar utilizando essa máquina, isso é um ponto falho, né? Que eu entendo que ainda existe, tá? Então a ideia é o quê? É ter esse entendimento, né? Qual o uso, que tipo de usuário eu sou, né? E qual que é o equipamento que eu tenho que utilizar, que eu tenho que estar utilizando para atender as minhas necessidades. Tá bem? Então, o tipo de usuário, ocasional doméstico, rural, florestal ou ainda usuário de grande, de grande porte. Aqui eu coloco para vocês, né? A gente não vai conseguir se falar, mas vamos esperar. Eu vou fazer a pergunta aqui, tá? E 30 segundinhos para vocês tentarem responder, nem que seja aí no inconsciente de vocês aí, né? Qual que é a principal diferença entre esses equipamentos abaixo? Que os três são da Steel, né? Olhando desta forma aí, vocês saberiam me dizer, por exemplo, qual que é a diferença entre esses equipamentos aí? Tá? Já digo para vocês que não tem nada a ver com o tamanho do equipamento, não tem nada a ver, por exemplo, com o comprimento do SAB, não tem nada a ver, por exemplo, se é uma corrente que tem tantos dentes, tá? Não é uma diferença, por exemplo, posição do cabo, tá? É um detalhe na cor, tá? Isso é um ponto bem bacana da Steel, tá? Que poucos sabem, tá? Se vocês verificarem aqui, ó, no cabo, do cabo e na proteção traseira de cada uma delas, a gente tem uma diferenciação nas cores. Conseguiram observar, né? Cabo preto
proteção da minha mão direita preta, cabo laranja, proteção da minha mão direita laranja e cabo branco e proteção da minha mão direita branco, tá? O que que isso remete, pessoal? Tá? Isso aqui, de maneira indireta, tá? Isso não é uma regra geral, tá? Longe disso, não é uma regra geral, mas de maneira, digamos assim, mais clara, para ficar mais entendido, a Steel, tá? Ela classifica digamos, o perfil do usuário, tá? Classifica em relação aqui à cor do cabo, tá? Então, a gente consegue observar aqui, ó, que da nossa esquerda, tá, para a nossa direita, né, o que a gente observa? Sabre maior, né, corpo do equipamento maior. Isso quer dizer o quê? Motosserras menores são para serviços, por exemplo, ocasionais, né, serviços domésticos, tá? Aqui a do meio, cabo laranja, serviços, digamos, semi-intensivos, né? Beirando já um serviço profissional, por exemplo, tá? E o cabo branco, serviço profissional, tá? Então, essa aí é uma diferenciação que a Steel tem, tá? Em relação à sua clientela, tá? Vamos supor, o Gabriel chegou numa loja, né, não entende nada de motosserra, como eu falei antes, lá eu vi um vizinho podando, eu quero comprar uma motosserra para mim, né, mas eu não entendo nada, não sei nem como liga, tá? Eu nem sei que tem que colocar combustível, por exemplo, numa motosserra a combustão, tá? Mas cheguei lá e eu quero comprar uma motosserra, que seria, que é o correto acontecer, né? O vendedor, ele tem que me instigar, para que tu quer a tua motosserra? Né? Não, eu quero a motosserra, por exemplo, para podar as frutíferas. Eu quero a motosserra, por exemplo, lá para fazer lenha. Então, por que eu vou comprar uma motosserra profissional de 80, 90 cilindradas para podar lá, para serrar, por exemplo, um diâmetro lá de um tronquinho de 20 centímetros, tá? Se eu consigo fazer isso com um equipamento menor, uma linha de entrada, tá? Então, essa caracterização, tá? Em relação aos equipamentos específicos da Steel, tá? Cabo preto, usuários, tá? Ocasionais, cabo laranja, semiprofissionais, de maneira semi-intensiva, e aqui sim, cabo branco, usuários profissionais já de maneira serviços de maneira mais intensa, tá? Então, só para fins de conhecimento, tá? Volto a dizer, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Não está escrito em manual nenhum, tá? Isso aí é a experiência que a gente adquiriu aí e em conversa aí com o pessoal ligado à marca, tá? Mas eu acho que é um ponto bem bacana, né? Pelo menos a gente consegue ter uma diferenciação, né? Pela cor do cabo traseiro da proteção da mão direita, se é uma máquina, por exemplo, para uso doméstico, né? Uso casual, uso, digamos, de maneira semi-intensivo e de maneira intensiva. Beleza? Bom, seguindo adiante, né? O que nós buscamos, né? O que tu busca, né? Quando tu vai adquirir a motosserra a combustão, né? Basicamente é facilidade no uso, né? E aquele produto que eu for adquirir, ele atenda às minhas necessidades, né? Então, de acordo com a tua necessidade, ele pode ser, por exemplo, um equipamento mais compacto, né? Ou dependendo do teu uso mais intenso, equipamento mais robusto, né? Claro, à medida que aumenta, por exemplo, a potência, aumenta a cilindrada, também aumenta o peso, né? E hoje já existem várias tecnologias aí empregadas nesses equipamentos, né? Digamos, para facilitar o teu uso, né? Facilitar o teu uso. Tanto na questão da segurança, né? Volto a dizer, equipamentos obrigatoriamente, pessoal, independente da marca, estilo, Husqvarna, qualquer outra, tem que ter os 5 elementos obrigatórios, os 5 dispositivos de segurança, tá? Hoje os equipamentos já possuem o que? Recursos, né? Dispositivos para reduzir a vibração durante o corte, né? A gente sabe que
que isso é um dos grandes problemas que a gente tem. A motosserra ela encontra uma resistência para serrar madeira, principalmente se é uma madeira, digamos, mais dura, né? Então produz uma vibração, né, muito maior. Essa vibração automaticamente ela é repassada para os cabos, né, onde estão as tuas mãos. E hoje já existe, digamos, dispositivos, né, equipamentos que têm a função de atenuar essa vibração do teu equipamento. Também hoje já existe equipamentos com dispositivos, né, para promover o que é um arranque mais suave, né, como por exemplo a válvula descompressora, que tem a função, né, de retirar, digamos assim, de maneira clara de entendimento, tirar a pressão de dentro do motor, né? Então te promove aqui um arranque muito mais suave, né? Você não precisa dar um golpe muito forte para puxar a cordinha do arranque, né? Tem alguns equipamentos, né, que possuem aqui próximo aqui ao carburador, na capa aqui do fio do ar, né, uma espécie como se fosse uma bombinha de combustível, né? Tu pressiona ali 5, 6 vezes, automaticamente essa bombinha vai puxar diretamente o combustível, também vai reduzir né, a intensidade do arranque e o nível de o número de puxadas do cordão de arranque. Então tudo é o quê? É para facilitar o uso da máquina por parte do operador, tá? Menos emissão de fumaça e maior potência mesmo em baixa de rotações, tá? Então tem equipamentos que fazem, digamos, que tem um maior reaproveitamento do oxigênio, né? Isso, digamos, torna ela mais potente mesmo em baixas rotações e automaticamente diminui o consumo de combustível, diminui o quê? Né? O número de emissões, né? A poluição no meio ambiente, tá? Então isso aqui são hoje, digamos, as tecnologias que estão embargadas aí nos principais modelos, tá? Seja modelo, por exemplo, para uso doméstico, seja, por exemplo, modelo aí para uso de manejo florestal, tá? Então, aqui independente, tá? Claro, nem todas as máquinas têm, tá? Mas, digamos, a Stihl, Husqvarna, as marcas mais renomadas aí, possuem, tá? Já esses dispositivos, digamos assim, para facilitar o uso e promover o quê? Uma maior segurança, né, para tua atividade, que tu canse menos, que tu tenha maior produtividade, que tu tenha um maior rendimento na tua atividade, tá bem? Aqui então só para a gente contextualizar, né, para a gente também entender um pouquinho, né, agora digamos de uma maneira um pouquinho mais clara, né, qual que realmente é aquela máquina que melhor, digamos, te atende, né, que se adequa à minha realidade. Tá? Então aqui a gente tem um gráficozinho aqui em relação, né, usuário, cilindrada e diâmetro, tá? Esse gráfico eu tirei aqui do material da Husqvarna, tá? Eu só fiz algumas adaptações, mas né, a questão das informações, né, diretamente da Husqvarna. E aqui, então, eles definem, né, os usuários, né, em 4 grupos, né, como a gente já viu antes: o ocasional doméstico, o rural, o florestal e o grande porte. Então, aqui está descrito a atividade, né, desses usuários, tá? Então, aqui na linha, aqui, digamos, no eixo X, tá? Vamos supor assim. Aqui no eixo Y, tá? Nós temos o diâmetro da árvore, tá? Então, à medida que, né, aumenta o diâmetro da árvore, aumenta o quê? Digamos, a intensidade da minha atividade, ou seja, né, que requer o quê? O uso mais intenso do meu equipamento, tá? E entre esses dados aqui nós temos o quê? A classificação das máquinas em cilindradas, tá? Então vamos supor o seguinte, ó, tá? Vamos lá, o Gabriel, tá? É um usuário rural, eu sou um produtor rural, sou um agricultor, tá? Eu tenho lá o capózinho de eucalipto e eu anualmente eu faço, por exemplo, lá o conserto lá da minha cerca, né? Da minha divisa lá com os proprietários. Então tem que fazer os moirão, por exemplo, tá? Então lá eu tenho lá um mato de eucalipto, tá? Que
eu uma vez por ano eu faço lá um rodízio lá das árvores, tá? Então, eu entendo que o meu uso da máquina já é um uso, digamos, de maneira semi-intensiva, tá? Então, qual que é a marca? Qual que é a marca não? Qual que é o equipamento que me atende, tá? Então, seria o quê? O equipamento entre 40 e 60 cilindradas. Nessa faixa aqui, tá? Ele te corta o quê? Um diâmetro dentro dessa faixa aqui. Pessoal, isso aqui tá, não é que seja uma regra sem exceção, tá? Aqui é só, digamos, né, o que é o indicado, tá? O que é indicado. Então, se tu é um usuário, por exemplo, rural, tá? E tu vai cortar, por exemplo, uma vegetação, um mato, né? Uma madeira lá de reflorestamento, que tenha mais ou menos, se encaixa dentro esses diâmetros aqui, o indicado é ter o equipamento dessas características aqui em termos de cilindrada, em termos de potência, tá? Acima disso, já cai aqui para a linha florestal, tá? Então, ó, 60 cilindradas, diâmetro da árvore entre 60 e 80. Bom, acima de 70 cilindradas, né, mato nativo, por exemplo, opa, então equipamento aí acima de 70 cilindradas, podendo chegar até em torno de 90. Bom, então é um mato acima de 80 centímetros de diâmetro, tá? Então aqui é só um comparativo, tá? Né, e né, para a gente entender um pouquinho dentro da minha atividade e dentro daquilo que eu for cortar, tá? Qual que é o equipamento mais indicado, tá? Para eu estar fazendo uso, tá? Fazendo comparativo aqui em cilindradas, tá? Mas a gente vai ver agora que a cilindrada não é o melhor parâmetro para a gente fazer, digamos, um comparativo, se aquele ou aquele outro equipamento é melhor ou pior em termos de potência, tá? Então, hoje, a nível, digamos, em escala global, tá? A gente tem três classificações, digamos, três grandezas, tá? Para comparar uma potência, tá? Ou é CV, tá? Cavalo vapor, tá? Ou é quilowatts, tá? Ou é HP. Tá? Geralmente, né, as máquinas vêm com quilowatts ou quilowatts, tá? E vêm com HP ou vêm com CV, tá? No Brasil, hoje, se adota o quê? Quilowatts e cavalo vapor, tá? Bom, o que a gente tem que, tem que entender, tá? Que, importante isso, para a gente fazer um comparativo de máquina com máquina, tá? Para comparar, por exemplo, máquinas, por exemplo, de mesma marca, ou fazer um comparativo entre marcas, tá? Entre marcas diferentes, comparado para ver se aquele modelo é similar ao modelo X e é similar ao modelo Y de marcas distintas, diferentes. Então, a gente tem que fazer obrigatoriamente um comparativo, tá? Dentre essas potências aqui, tá? Cuidado para não fazer um comparativo em definições de potências diferentes, tá? Porque daí não vai bater, tem diferença entre elas, tá? O que acontece? Geralmente as máquinas vêm com quilowatts, né? E para a gente transformar, por exemplo, quilowatts em CV, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que 1 kW é comparado a 1,36 cavalos, tá? E 1 kW, por exemplo, é 1,34 HP, tá? Então, de quilowatts para CV é 1,36, tá? E de quilowatts para HP é 1,34. Então, tem que ter essa informação para fazer a comparação dos equipamentos, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque geralmente a gente só observa o que? A cilindrada, tá? E a cilindrada, ela não é sinônimo específico de potência, tá? A cilindrada, centímetro cúbico, o que ela define? Ela diz qual que é o volume de combustível, qual que é o volume de ar que está disponível para queima durante o quê? Um ciclo do pistão, tá?
Então, isso é um ponto, ponto importante, para a gente realmente definir, né, a força, a potência da máquina tem que ser em alguma dessas três grandezas aqui, tá? Ó, enquanto a unidade CV determina a potência da motosserra, a cilindrada equivale à metragem cúbica do cilindro, tá? O que pode acontecer? Eu posso ter equipamentos, né, equipamentos com cilindradas distintas, mas nem sempre aquela que é, digamos, tem uma cilindrada maior, ela é mais potente com aquela comparada que é menor, tá? Nós temos que observar que o CV, o cavalo vapor, tá? É essa grandeza aqui que, digamos, o Brasil utiliza para fazer, digamos, a diferenciação, tá? Para fazer a diferenciação entre as potências dos equipamentos, tá? Então, é sempre optar, ó, por motosserras que possuam maior potência, mesmo que possuam cilindradas menores, tá? Ou seja, a potência, ela se sobressai, né? Digamos, ela é uma grandeza, né, que mede maior, tá? Digamos, a funcionalidade da máquina, né? Digamos, a grandeza dela, a força dela comparada com a cilindrada, tá? A cilindrada, ela mede, por exemplo, né, o tamanho ali da câmara de combustão, né? Quanto é possível armazenar combustível, ar, né? Ou seja, quanto em um ciclo, em uma volta, o pistão queima essa mistura, tá? Isso é uma coisa também, um ponto bem importante aí para a gente estar fazendo a escolha, né, do melhor equipamento, fazendo, por exemplo, um comparativo entre marcas, entre modelos de uma mesma marca, né, ou ainda entre modelos e marcas distintas. E aqui para a gente finalizar, né, um outro problema muito grande que a gente encontra, que a gente vê por aí, é a questão de equipamentos falsificados, tá? Vou passar o que eu acho, tá? O que seria uma orientação minha, tá? Não compre equipamentos pela internet, tá? Compre equipamento numa loja física, numa concessionária, né, numa revenda autorizada, tá? Porque chega em inúmeros casos, volta e meia, o pessoal fala, comenta, pergunta, né? Essa motosserra aqui que está surgindo para mim fazer um brick, é metade do preço comparado com a máquina normal, não tem nota fiscal. Cara, é fria, corre, foge, não vai dar certo. Só vai se incomodar, tá? E muito disso isso acontece o quê? Quando faz a compra pela internet, tá? Então, se tu tiver condições de fazer a compra diretamente numa loja física, né? Essa seria o ideal, tá? Então, aqui tem um modelo, né? Uma réplica, vamos supor, nem dá para dizer que é réplica, né? Porque réplica é igual, né? Mas aqui tem algo que dizem que é steel, tá? E a gente vê, né? Quem conhece já vê que é gritante, né? A diferença entre os dois modelos, tá? Só para a gente discutir, né? Rapidamente, para a gente fazer um fechamento, né? O que leva, né? A nós entender, né? A gente entender que essa máquina aqui é falsificada, tá? Primeiramente, tá? Falar especificamente da Steel, tá? A Steel ela não tem adesivo, né? Identificando a marca, tá? Ela é gravada, né? É gravada na própria tampa do arranque, é desenhada, enfim, na própria tampa do arranque, ou aqui também na capa aqui do conjunto, né? Do conjunto teu de corte, tá? Além disso, tá? Tu vê aqui, ó, as características do cabo não são nada parecido, tá? Nada parecido. Outro ponto importante, tá? Aqui embaixo, ó, na proteção do cabo, proteção da tua mão direita, tá? Tem um adesivo aqui em amarelo. Tá vendo aqui nos dois lados? Ok, tá?
esse adesivo ele não existe na Steel. O adesivo que existe na Steel, assim como existe na Husqvarna, tá? É um adesivo, digamos, na verdade, é uma placa autoadesiva orientando, né, aos cuidados quanto ao manuseio da máquina, como, por exemplo, usar o EPI, ler o manual de instrução, né, não cortar com a ponta do sabre de rebote e assim por diante. Esse adesivo, com essas indicações, ele está colado na Steel, ó, bem aqui, ó, na lateral aqui, ó, na lateral aqui do tanque do combustível, tá? Logo aqui abaixo, ó, do gatilho do acelerador, tá? A Steel também, a tampa aqui, ó, que protege a carcaça, né, aqui do cilindro e que protege aqui o fio do ar, tá? Ou ela é com chave, né, com parafuso, né? Ou, tá? Ela é aqui com uma fricção diretamente, né, com a tua mão, tá? Ela não tem, por exemplo, tá, essas presilhas aqui, tá? Ela não tem essas presilhas aqui, tá? Então não é por pressão, tá? Outro ponto importante, né, que para mim é o que mais chama atenção, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a nossa capa do conjunto de corte, né, que nós temos as duas porcas, né, que prendem, por exemplo, a capa, né, aqui nos parafusos de sustentação aqui da motosserra, né, e entre aqui a carcaça da máquina e a capa nós temos o que? O sabre. O freio na Steel, a proteção da mão esquerda e a própria trava do freio da Steel, que é essa parte aqui na parte que está acima, na frente, aliás, aqui do cabo dianteiro, tá? E essa estrutura aqui, ela é presa diretamente no corpo da máquina, tá? E aqui ela está presa onde? Na capa do teu conjunto de corte, de modo que se tu tirar o conjunto de corte, tu vai tirar junto aqui a tua proteção da mão direita e a própria trava do freio, tá? E na Steel isso não existe, tá? Não tem essa possibilidade. Tanto a trava quanto a proteção da mão esquerda, que é a mesma peça, elas estão, digamos, fixadas aonde? Na própria corpo do teu equipamento, tá? E fora isso, né, pessoal? Fora isso, questão da segurança, né? Peças aí de segunda, terceira, quarta linha, tá? Vá saber se os dispositivos estão funcionando, né? Se estão presentes, se eles estão, digamos, em perfeito funcionamento, tá? Então, tudo isso que traz um maior risco para o operador, tá? E fora disso, tu comprou, tu vai levar na assistência, cara, só vai mandar tu dar meia volta e ir embora, tá? Não vão te atender. Não tem garantia para isso, tá? Então, muito cuidado, tá? Uma dica que eu dou é vocês evitarem de comprar motosserra pela internet, tá? A compra de motosserra não é saldão, tá? Que tu vai lá e compra como se fosse comprar um par de chinelo, tá? Então, é equipamento que está diretamente com o risco de acidente. E tu tem que trabalhar com equipamento que te dê o quê? Segurança. E tu só vai conseguir fazer isso se tiver o equipamento correto, profissional, né, em condições, né, a atender as tuas necessidades, tá? Então cuidado, tá? Muita atenção, tá? Nesse ponto em relação à aquisição de equipamentos aí pela internet, tá? E assim, ó, quando te vender, ó, não tem nota fiscal, cara, foge, não vai, tá? Não pega porque é FII. Além disso, tu não vai conseguir nem fazer o registro dela do IBAMA que tu precisa do número da nota fiscal também, tá? Então é outro problema que mais à frente tu vai ter dificuldade em fazer o registro desse teu equipamento. Tá bem?